Caças é um tipo de avião militar, concebido para combate aéreo, com outros aviões, em oposição ao bombardeiro, desenhado para atacar alvos terrestres através de bombas. Os caças são relativamente pequenos, rápidos e muito ágeis, e foram equipados com sistemas de armamento, cada vez mais sofisticados para interceptar e atacar outros aviões. Geralmente caças são supersônicos. No vídeo de hoje, vamos conhecer os principais aviões de combate aéreo da América do Sul, com alguns deles entre os mais modernos do mundo, e outros que deveriam ser aposentados no final dos anos 60. Se quiser saber mais, qual o melhor avião de combate do continente no momento, continue por aqui assistindo. CAFIR, Colômbia e Equador. Ficha técnica: tipo, caça-bombardeiro. Origem: Israel. Quantidade produzida: 220. Primeiro voo: 1973. Entrada em serviço: 1976. Dimensões: comprimento: 15,65 metros. Envergadura: 8,22 metros. Altura: 4,55 metros. Desempenho: velocidade máxima: 2.440 km/h. Teto operacional: 17.680 metros, raio de ação 768 km, armamento, 2 canhões DEFA 30 mm, com 140 tiros cada, foguetes, 19 SNEB 68 mm ar-terra não guiados, mísseis, 2 Sidewinder, ou 2 Python, ou 2 Chic Arms, ou 2 AGM-65 Maverick, bombas, 5,775 kg em bombas variadas guiadas a laser ou GPS. Em 1967, logo após a Guerra dos 6 Dias, Israel enfrentou um embargo de vendas de armas imposto pela França, sua tradicional fornecedora. Essa foi a origem de um programa para copiar e melhorar o Mirage. O CAFIR resultou da adaptação do motor J-79 na célula do Mirage 5. Apesar de mais potente, a adaptação de uma turbina de peso e dimensões diferentes causaram a alteração do centro de gravidade da aeronave e das características de voo. O voo inaugural ocorreu no dia 19 de outubro de 1970. Pouco depois, foi produzido o CAFIR C-1, dotado de pequenas aletas dianteiras. O C-2 que se seguiu tinha canardes maiores e asas com dentes no bordo de ataque, para melhorar sua manobrabilidade. Versões de 2 lugares foram produzidas com o nariz rebaixado, para melhorar a visibilidade. Os primeiros CAFIR entraram em ação na Guerra do Yom Kippur. A maioria dos aviões israelenses foi adaptada para o padrão TC-7, com maior número de encaixes para armas. Um grande número permanece em serviço, embora outros tenham sido relegados à reserva. Aviões CAFIR foram vendidos à Colômbia, Equador, Sri Lanka. Como resultado de um acordo comercial entre a Colômbia e Israel em 1989, o governo colombiano comprou um lote de 12 unidades, que foram entregues entre 1989 e 1990. Esses têm sido amplamente utilizados em missões de ataque ao solo, durante operações de contra-insurgência contra terroristas colombianos. Em fevereiro de 2008, a Colômbia assinou um acordo com o governo israelense para mais 24 aeronaves. Em 2017, foram atualizados com o radar EUM 2052 ASA e incorporou o míssil Ararativo IDER-BR e o míssil infravermelho Arar-Python. Algumas aeronaves mais obsoletas e chegando ao fim da vida útil, foram tiradas de serviço. Atualmente o país opera um total de 24 aeronaves. Equador: em 1981, Equador e Israel assinaram um acordo de venda para 14 aviões, que foram entregues à Força Aérea Equatoriana entre 1982 a 1983. Eles entraram em ação durante a Guerra Cenepa de 1995 entre Equador e Peru. Em 10 de fevereiro de 1995, um CAFIR derrubou um Cessna A-37B da Força Aérea Peruana com um míssil Shafir. Em 1996, com as tensões ainda em alta entre o Equador e o Peru, os equatorianos adquiriram 4 CAFIR adicionais. Devido às condições no orçamento, o Equador opera atualmente um total de 9 aeronaves. MiG-29, Peru. Ficha técnica: tipo, caça de superioridade aérea, caça multifunção. Origem: União Soviética. Quantidade produzida: 1.600. Primeiro voo: 6 de outubro de 1977. Entrada em serviço: julho de 1982. Dimensões:
comprimento, 17,37 metros, envergadura, 11,4 metros, altura, 4,73 metros, desempenho, velocidade máxima, 2.400 km por hora, teto de serviços, 18.013 metros, armamento, canhões, um canhão de 30 mm de SH com 150 disparos, foguetes, S-24 ou KH-25 ou KH-29. Mísseis, 6 mísseis Arar, A-8 Afid, ou Vimpel R-27, ou A-11 Archer, ou A-12 Herder, bombas, FAB-500M62, FAB-1000, TN-100, desenvolvido como um caça de superioridade aérea durante a década de 1970, o MiG-29 foi concebido para combater os novos caças americanos que surgiram na época, que eram o F-15 e F-16. Embora originalmente orientados para o combate contra qualquer aeronave inimiga, muitos MiG-29 foram fornecidos como caças multifunção capazes de realizar várias operações diferentes, e são comumente equipados para usar uma variedade de armamentos, ar-superfície e munições de precisão. Após a dissolução da União Soviética, as ex-repúblicas soviéticas continuaram a operar o MiG-29, sendo o maior deles a Força Aérea Russa. O MiG-29 também tem sido uma aeronave de exportação popular. Mais de 30 nações operam ou operaram a aeronave até o momento. A partir de 2013, o MiG-29 ainda estava em produção. Peru, a Força Aérea Peruana adquiriu 21 caças MiG-29S da Bielorrússia em 1997. No ano seguinte, mais 3 aeronaves MiG-29 foram adquiridas da Rússia. Ao mesmo tempo, o Peru contratou uma empresa russa para atualizar 8 aeronaves para o padrão MiG-29 SMP, com opção de atualizar o restante do inventário peruano. Atualmente o Peru opera um total de 19 aeronaves, que são seu principal caça de interceptação aérea. T-27, Tucano, Paraguai, tipo, missão treinamento e ataque leve, país de origem, Brasil, período de produção, de 1980 a 1996, quantidade produzida, 624, primeiro voo, 16 de agosto de 1980, introduzido em serviço, setembro de 1983, dimensões, comprimento, 9,86 metros, envergadura, 11,14 metros, altura, 3,40 metros, desempenho, velocidade máxima, 448 km por hora, teto de serviço, 9.144 metros, armamento, 4 pilones, sob as asas podendo carregar casulos de metralhadoras 12,7 mm, foguetes e bombas. O Tucano é um projeto, de autoria do engenheiro aeronáutico húngaro radicado no Brasil, Joseph Kovács. Designado na Força Aérea Brasileira FAB como T-27, foi destinado ao treinamento avançado. Também foi utilizada como aeronave leve de ataque. A FAB encomendou 133 aeronaves. É um avião moderno, em tandem, onde o assento traseiro é mais alto que o dianteiro, foi um dos maiores sucessos da Embraer, com produção superior a 600 unidades. Deixou de ser produzido em 1996, quando foi substituído pelo EMB 314 Super Tucano. No Paraguai ele é usado como seu principal avião de combate, pois o país não teve como manter seus chavantes voando, e foram trocados por 3 Tucanos do Brasil. O país tentou adquirir alguns F-5 doados por Taiwan, para ativar sua aviação de caça, mas o negócio não foi concretizado. Atualmente opera 6 unidades do T-27 Tucano. Sukhoi Su-30, Venezuela, tipo, caça multiuso, origem, União Soviética, quantidade produzida, 500, primeiro voo, 6 de junho de 1987, introduzido em 1996, dimensões, comprimento, 21,935 metros, envergadura, 14,7 metros, altura, 6,36 metros. Desempenho, velocidade máxima, 2.120 km por hora, teto de serviço, 17.300 metros, armamento, um canhão GSH-30 de 30 mm, mísseis, um conjunto de 6 mísseis, R-27R, ou R-77RV, bombas, 6 KAB-500KR, ou 3 KAB-1500KR, 8 FAB-500T, ou 28 OFAB-250, ou uma arma nuclear de uso tático.
É um caça multiuso, bimotor de 2 tripulantes, com característica de supermanobrabilidade, desenvolvido pela Sukhoi. Possui capacidade operacional em qualquer condição climática, podendo ser usado tanto em combate a ar quanto em missões de interdição aérea. Possui configuração integrada de aerodinâmica, combinado com o empuxo vetorial para habilidade de controle, o que resultam em alta manobrabilidade e características próprias de decolagem e pouso. É equipado com sistema digital fly-by-wire, possibilitando a aeronave realizar manobras aéreas avançadas. Tais manobras desaceleram rapidamente o avião, possibilitando a passagem de um perseguidor em dogfight, assim como a quebra de travamento de radar Doppler, já que a velocidade relativa da aeronave cai abaixo da possibilidade de registro do mesmo. A aeronave possui piloto automático, com habilidade de uso em todos os estágios de voo, incluindo em voo de baixa altitude em modo de terreno de segmento de radar, realizando individualmente e em grupo em situações de combate a ar e ataque ao solo-mar. O sistema de piloto automático fica interconectado com o de navegação para garantir rotas de voo, aproximação de alvo, volta à pista e aproximação final de pouso. A Venezuela anunciou a compra de 24 unidades de Su-30 em 2006. Os 2 primeiros foram entregues no início do mesmo ano, enquanto mais 8 foram comissionados durante o ano de 2007, 14 unidades chegaram em 2008. Uma segunda leva de 12 Su-30 também foi considerada em 2009, mas não houve prosseguimento. Atualmente, eles operam um total de 22 aeronaves ativas para o serviço. Umbu JL-8, Bolívia, tipo, ataque leve, e treinador a jato, origem, um consórcio entre Paquistão e China, quantidade produzida, mais de 500 unidades, primeiro voo, 21 de novembro de 1990, entrada em serviço, 21 de setembro de 1994, dimensões, comprimento, 11,6 metros, envergadura, 9,63 metros, altura, 4,10 metros, desempenho, velocidade máxima, 800 km por hora, teto de serviço, 13.000 metros, armamento, um canhão de 23 mm, montado no hard point da linha central, hard points, até 5 hard points, varia de acordo com as variantes, sob as asas, com capacidade de 250 kg cada. Foguetes, pods de foguete não guiados de 57 mm, capacidade 24 rodadas, 2 cápsulas com 12 rodadas cada, mísseis Arar, PL-5, PL-7, bombas, bomba não guiada de 250 kg. O JL-8 possui capacidade multifuncional para treinamento, com poucas modificações, também pode ser usado para defesa de aeródromos. A aeronave deve ser a mais econômica possível, com um curto tempo de retorno e baixos requisitos de manutenção. Um projeto de monoplano de asa baixa construído principalmente de ligas de alumínio, a estrutura da fuselagem foi projetada para uma vida útil de 8.000 horas de voo. O trem de pouso é de configuração triciclo, com freios de roda operados hidraulicamente e direção da roda do nariz. O arranjo do cockpit do JL-8 foi projetado para ser o mais próximo possível de um avião de combate. Um dossel de plástico transparente cobrindo os 2 cockpits, dispostos em uma posição de assento em tandem, deve fornecer um bom campo de visão geral. Está equipado com visores multifuncionais nos cockpits dianteiro e traseiro, mostrando informações aos pilotos. Embora o JL-8 seja projetado para ter capacidade limitada para lançar armas ar-terra, a primeira prática de ataque com foguetes só foi concluída em maio de 2011. Sob o acordo de $57,8 milhões assinado em 2009, 6 jatos JL-8 e um simulador de voo, peças de reposição e ferramentas chegaram à Bolívia em junho de 2011, onde é operado como o principal caça de defesa aérea do país andino. Cessna, A-37 Dragonfly, Uruguai, tipo, aeronave leve de ataque ao solo, origem, Estados Unidos, quantidade produzida, 577, primeiro voo, outubro de 1964, entrada em serviço, 1967, dimensões, comprimento, 8,61 metros, envergadura, 10,93 metros. Altura, 2,07 metros, desempenho, velocidade máxima, 816 km por hora,
teto de serviço, 12.730 metros, armamento, uma metralhadora GAU-2B no nariz de 7,62 mm, 8 suportes, com capacidades, 390 kg, 4 internos, 2 intermediários, 270 kg, 2 externos, 230 kg, foguetes, cápsulas de foguetes LAU-3, bombas M17, de 110 kg, Mark 81, LB, 230 kg, Mark 82 de 340 kg, bombas de fogo, Blue 32B ou Blue 1CB, bombas de fragmentação, CBU-12, CBU-22 ou CBU-24, o A-37, é um avião americano de ataque leve, desenvolvido nas décadas de 1960, foi introduzido durante a Guerra do Vietnã e permaneceu em serviço em tempo de paz depois. É um avião bireactor com trem de aterragem triciclo retrátil. Uma aeronave de apoio aéreo aproximado e contra a insurreição, foi usada amplamente na Guerra do Vietnã. Entrou para a história da aviação e para sua restrita galeria da fama, após mais de 50 anos de serviço operacional, durante os quais formou um número superior a 78 mil pilotos para a Força Aérea dos Estados Unidos. Foi retirado oficialmente do inventário no dia 30 de julho de 2009. Apesar de ser um avião de ataque leve, é usado como principal avião de combate da Força Aérea do Uruguai, que opera um total de 16 unidades, mas apenas 12 estão ativas para o serviço. O governo uruguaio planeja substituir esses aviões pelo Super Tucano, mas no momento as negociações não foram finalizadas. A4 Skyhawk, Argentina, tipo, aeronave de ataque, caça-bombardeiro, caça multifunção, origem, Estados Unidos, quantidade produzida, 2.960, primeiro voo, junho de 1954, entrada em serviço, 1956, dimensões, comprimento, 12,2 metros, envergadura, 8,4 metros, altura, 4,6 metros, desempenho, velocidade máxima, 1.083 km por hora, teto de serviço, 12.880 metros, armamento, 2 canhões, Colt MK-12, 100 tiros por arma, mísseis, em 9 Sidewinder, bombas, 4.490 kg em bombas. O A4 é um avião de ataque naval, especialmente desenvolvido para operar a partir de porta-aviões. Desenvolvido nos anos 1950 para a Marinha dos Estados Unidos, o pequeno e econômico, mas versátil Skyhawk continua em uso em diversas forças aéreas do mundo atualmente. As primeiras unidades começaram a ser entregas para a Marinha Americana, em meados de 1956, e entraram em serviço ativo em outubro do mesmo ano. A produção foi mantida até fevereiro de 1979, construídos em pelo menos 20 versões diferentes. A última versão produzida nova para os norte-americanos foi a A4M, uma aeronave bastante sofisticada, usada principalmente pelos esquadrões do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, e o último modelo a sair da linha de montagem foi o A4K, uma série especial de 30 aeronaves, mais 6 bipostos, fornecidos para o Kuwait, mas que atualmente servem à Marinha do Brasil. No decorrer de sua carreira, o Skyhawk perdeu a função de ataque nuclear, mas ganhou a capacidade para operar em qualquer tempo, sendo que a principal modificação visível foi uma espécie de corcunda ou corcova, introduzida, a partir do modelo A4F, na parte superior da fuselagem, para receber equipamentos. A grande versatilidade do avião fez dele uma ótima opção para diversas forças aéreas ao redor do mundo, razão pela qual o avião ainda continua em plena atividade no início do século XXI. Pela Força Aérea e Marinha Argentinas, o A4 teve destacado papel na Guerra das Malvinas, onde conduziram diversas missões de ataque durante o conflito do Atlântico Sul, geralmente carregando bombas e realizando ataques antinavio. Com a aposentadoria do Mirage 3, é usado como principal caça de interceptação aérea. O país tem 36 unidades desse avião, mas somente 22 estão ativas para o serviço. F-16, Chile, tipo, caça de superioridade aérea, multipropósito, origem, Estados Unidos, quantidade produzida, 4.608 em junho de 2018, primeiro voo, 20 de janeiro de 1974, entrada em serviço, 17 de agosto de 1978, dimensões, comprimento, 15,03 metros,
Envergadura, 9,45 metros, altura, 5,09 metros, desempenho, velocidade máxima, 2.175 km por hora, teto de serviço, 15.239 metros, armamento, um canhão M61 Vulcan com 511 tiros, foguetes, 4 LAU, mísseis Arar, 2 em 7 Sparrow ou 6 em 9 Side Vinder, 6 em 120 Amraam, 6 Python 4, mísseis Ar-Terra, 6 AGM-45 Schlick, 6 AGM-65 Maverick, 4 AGM-88 AR, mísseis antinavio, 2 AGM-84 Harpoon, 4 AGM-19 Pinguim. O F-16 é um caça-jato polivalente, monomotor, altamente manobrável, apto a operar em todas as condições meteorológicas e de luminosidade. Originalmente concebido e desenvolvido para a Força Aérea dos Estados Unidos, a partir de um conceito experimental, para um interceptador diurno de curto alcance, para complementar ao poderoso e sofisticado F-15, de superioridade aérea. Foi evoluindo gradualmente para a função de caça-bombardeiro de alto desempenho, com capacidade para atuar em todas as condições atmosféricas, de dia e de noite. O F-16 é um caça tático monomotor, altamente manobrável, supersônico e multifuncional. É muito menor e mais leve do que seus antecessores, mas usa aerodinâmica e equipamentos avançados. Altamente ágil, o F-16 foi o primeiro caça construído especificamente para realizar manobras de 9G, pode atingir uma velocidade máxima acima de Mach 2 e tem um assento reclinado para reduzir os efeitos da força G no piloto. Atualmente, a Força Aérea Chilena conta com uma respeitável frota com 46 jatos F-16. Esse montante inclui 10 modelos do Bloco 50, adquiridos no início dos anos 2000, bem como 36 modelos mais antigos comprados de segunda mão da Holanda. F-39 Gripen, Brasil, tipo, caça de superioridade aérea, ataque, instrução e guerra eletrônica, origem, Suécia, primeiro voo, das versões mais antigas, 9 de dezembro de 1988, introduzido em serviço. A versão mais antiga, 1º de novembro de 1997, dimensões da versão atual, comprimento, 15,2 metros, envergadura, 8,6 metros, altura, 4,6 metros, desempenho, velocidade máxima, 2.448 km por hora, teto de serviço, 16.000 metros, armamento. O Gripen pode usar desde bombas guiadas para missão de precisão até mísseis ágeis e de longo alcance, além de armamentos pesados antinavios. Outra característica do jato é poder transportar casulos e sensores para reconhecimento e missões especiais. No final da década de 1970, a Suécia procurou um avião para substituir o Saab 35 Draken e Saab 37 Viggen, que já estavam ficando antigos e ultrapassados. A Força Aérea da Suécia exigiu um avião que atingisse a velocidade de Mach 2, 2 vezes a velocidade do som, com bom desempenho para diferentes missões em caso de ataque imediato. O plano incluiu pistas rudimentares de 800 metros de comprimento por 9 metros de largura, para que o avião conseguisse decolar e pousar com segurança. Diversos projetos de outros países também foram estudados, como o F-16, o F-18 e o Mirage 2000. Em última análise, o governo sueco optou que o avião fosse desenvolvido pela indústria nacional, então assim nasceu o Gripen, grifo em português, e o nome foi escolhido através de uma votação pública, já que o grifo é representado no logotipo da Saab. O Gripen no Brasil, o contrato foi assinado com o governo brasileiro no fim de 2013, no valor de 39,3 bilhões de coroas suecas, 23,7 bilhões de reais, no câmbio atual, com aquisição de 36 aeronaves, que já começaram a ser entregue. Os diferenciais, de acordo com a FAB, o Gripen é conhecido pela sua eficiência, baixo custo de operação, elevada disponibilidade e avançada capacidade tecnológica. A Saab destaca ainda que o avião precisa de apenas 10 minutos para retomar o combate ar-ar e que a troca completa do motor do caça pode ser feita em menos de 1 hora. No Brasil, seu uso deve dar um salto qualitativo e tecnológico ao incorporar recursos embarcados até então inéditos, diz a FAB. De acordo com a Saab, o jato é um dos primeiros do mundo que pode ser utilizado em outras funções além dos combates aéreos. Significa que pode cobrir uma ampla gama de requisitos de missão,
poupando os clientes dos custos de ter que comprar aviões dedicados ao ataque ao solo e à superioridade aérea separadamente, segundo o material promocional da empresa sobre a aeronave. Na prática, isso significa que o Gripen pode desempenhar, simultaneamente, missões ar-ar para interceptar e neutralizar outras aeronaves, ar-terra para destruir veículos, navios e instalações militares inimigas, e de reconhecimento, nas quais identifica ameaças e patrulha nas fronteiras. Além disso, os sensores do Gripen identificam o inimigo usando métodos ativos e passivos, ao mesmo tempo em que apresenta assinatura pequena nos radares e sensores infravermelhos dos adversários. Os sistemas embarcados de guerra eletrônica do Gripen também podem embaralhar os sensores e mísseis inimigos, e o seu tamanho relativamente pequeno faz com que seja difícil detectá-lo visualmente, afirma a empresa sueca. Este caça é de longe o mais moderno e melhor caça da América do Sul, capaz de fazer frente aos F-16 do Chile nas últimas versões, e ao Sukhoi Su-30 da Venezuela, e quando estiver completo a entrega de todas as unidades, vamos ter a melhor aviação de caça da América Latina.